O assunto agora é educação. E a gente sabe que educação é o elemento-chave para assegurar o desenvolvimento do país. Quando falamos de educação, temos de falar de conectividade nas escolas, aprendizagem criativa, inclusão no sistema educacional, empreendedorismo, novas habilidades, empregos e liderança. O futuro é agora. O que é ciência hoje será tecnologia amanhã. Dar ferramentas, proporcionar autonomia, autoconfiança, inteligência social, competência intercultural, capacidade cognitiva e tantos outros valores necessários para os líderes do futuro. O amanhã já chegou. Vamos? Temos o prazer de chamar ao palco o economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e professor da Cátedra Instituto Ayrton Senna no INSPER, Ricardo Paes de Barros. O professor na Escola de Educação da Universidade de Stanford, diretor do Transformative Learning Technologies Lab e cofundador do Centro Lehman de Stanford, Paulo Blickstein. A líder dos programas de inovação do Nesta, com especialização em educação, Amy Solder. Um dos fundadores do iCenter at Tsinghua, da Universidade de Tsinghua, em Pequim, onde atua como diretor de relações internacionais do iCenter, Benjamin Ku. O CEO da Fundação Lehman. Ele também fundou e dirigiu o Instituto Sou da Paz. É fellow Ashoka e conselheiro da Fundação Roberto Marinho, Nova Escola, Gera Venture, Geek, Instituto Natura e Ideal Invest, Denis Misny. E como moderador do painel, o diretor da Omidyar Network, onde ele colidera os investimentos em educação na América Latina, Fábio Tran. Alô? Bem, acho que falar de tecnologia de educação é um tópico que é muito polarizador. E eu queria aproveitar para falar um pouco, aproveitando o gancho do painel inicial, do uso de evidências para pautar a nossa discussão. Recentemente foi publicado um estudo do J. Paul, que reviu mais de 100 publicações, 100 papers, que falavam sobre o uso de tecnologia em educação. Todos eles com experimentos e quase experimentos. E a conclusão, acho que para a gente refletir, por um lado, tem uma grande promessa da tecnologia para a educação, quando a gente pensa em tecnologia assistindo o aprendizado induzido pelo professor, seja você usar dados para ajudar os professores a refletir como dar aula, seja você colocar um conteúdo mais engajante na frente do aluno, dar o feedback mais rápido para o aluno e para o professor e adaptar o conteúdo para o momento do aluno. Acho que tem essa promessa da tecnologia que ajuda a aprendizagem. Por outro, a gente vê na década passada uma série de tentativas de colocar a tecnologia na sala de aula e as pessoas costumam pensar em tecnologia, colocar um computador na frente da criança, e a gente vê nos estudos
que você tem menos evidência que colocar um computador na frente da criança sem um projeto pedagógico, sem um software, que isso induz aprendizado. Geralmente, o que acontece é que a criança aprende a usar o computador, mas não necessariamente aprende mais na escola. Então, eu queria, nesse debate, onde, por um lado, tem a promessa da tecnologia, por outro, tem as dificuldades da implementação da tecnologia, passar a palavra para o painel para a gente poder discutir isso. A gente vai começar primeiro com a perspectiva de Brasil, com o PB e o Denis. O Paulo, que é um brasileiro que dá aula no exterior, ele pode ajudar a gente a fazer uma transição para a gente começar a pensar o que a gente pode aprender das experiências do Reino Unido e da China. Então, nisso, eu passo a palavra para o PB para ele falar um pouco para a gente o que ele acha a respeito. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui hoje. Eu queria falar, na verdade, centrar aqui a atenção em 4 questões fundamentais, né? Quer dizer, a primeira pergunta que eu fiquei em dúvida de por que tem alguma controvérsia. Eu pensei que a gente tinha controvérsia de várias coisas em educação, mas não que tecnologia possa não ajudar a educação. Eu pensei que isso aí a gente já tinha superado. Porque qualquer tecnologia, se ela é flexível, tá certo? Quer dizer, se não é uma maquininha, mas é uma tecnologia flexível, e você conhece a tecnologia, e você conhece o problema que você tem em mãos, é impossível acreditar que a tecnologia não vai te ajudar a resolver, atrapalhar, ela não pode te atrapalhar a resolver o problema que você tem em mãos, tá certo? Então, a essência do uso da tecnologia é você ter algo flexível. Se você me dá uma caixa de ferramentas, dependendo do problema que eu tenho, eu quero botar dentro da caixa de ferramentas uma coisa ou outra coisa. Mas uma caixa de ferramentas sempre vai ajudar um mecânico a fazer alguma coisa. Evidentemente que ele tem que poder escolher as ferramentas que ele vai botar dentro da caixa. Caso contrário, pode ser inútil. Tá certo? Então, tecnologia flexível na mão de alguém que entende a tecnologia e entende o problema que tem que ser resolvido, sempre deve ajudar. Teoricamente, deve ajudar. A pergunta é, qual é a evidência de que isso ajuda? Bom, existem meta-análises, existem mais de 1000 estudos feitos nos últimos 40 anos, tentando discutir o quanto que a tecnologia ajuda no aprendizado. Tá certo? Tem mais de 1000 estudos, eu acho que talvez tenha uma centena mais respeitável, mas você tem mais de 1000 estudos feitos com essa pergunta em mente. A resposta parece ser o seguinte: depende, porque se a tecnologia não for flexível e bem utilizada, você tem milhões de exemplos de dar um computador numa linguagem que o professor não entende, para ensinar um aluno que também não sabe mexer naquilo, obviamente que não vai dar impacto nenhum, tá certo? Então, o uso inadequado da tecnologia faz com que existam estudos que mostrem que ela acabou não servindo para nada. Mas aí, o que estava em discussão não era a tecnologia, era o mau uso da tecnologia, tá certo? Mas, toda vez que a tecnologia é utilizada com delicadeza, com uso em mente, os estudos mostram que a tecnologia consegue elevar o aprendizado em alguma coisa como 8 pontos na escala Saeb, que, para vocês terem uma ideia do que é 8 pontos na escala Saeb, é mais ou menos o impacto de você ter educação em tempo integral, e é mais ou menos a metade a 1/3 do que o aluno aprende ao longo de todo o ensino médio, tá certo? Então, ter um impacto de 8 pontos na escala Saeb é uma contribuição super importante. Então, teoricamente, a gente devia acreditar que a tecnologia ajuda, desde que devidamente utilizada. O impacto da tecnologia é muito sensível, a gente tem que usá-la bem. A evidência empírica mostra que ela é útil. A pergunta é, por que ela é útil? E aí a resposta é variada, mas deixa eu só dar uma introdução a ela aqui. Hoje, no Brasil e no mundo, o grande problema é a questão da evasão, o dropout. A gente tem que tornar a escola mais atrativa.
a gente tem que tornar a escola mais equitativa. Para que a tecnologia serve? Ora, em primeiro lugar, a gente fala o tempo todo que o professor tem que ensinar de uma maneira diferente para cada aluno dentro da sala de aula. Tem que dar um aprendizado personalizado. Isso é difícil à beça. Mas com a assistência da tecnologia, isso fica muito mais fácil. Porque com a assistência da tecnologia, cada aluno pode aprender de maneira diferente, em velocidades diferentes, e até assuntos ligeiramente diferentes, estando na mesma série, eventualmente na mesma turma. Então, a tecnologia, na verdade, ela dá uma flexibilidade que a gente precisa para dar um atendimento personalizado. Além disso, ela é bonita, é mais atraente e estimula o protagonismo, o engajamento do aluno. E, além disso, ela resolve o problema da equidade, porque ela faz com que uma escola que esteja distante, lá no interior, tenha acesso às mesmas coisas que uma escola privada, num bairro mais rico de São Paulo, possa ter acesso. Então, ela traz tanto equidade, quanto atratividade e engajamento, que é tudo que a gente está precisando hoje na nossa educação. Então, ela tem tudo para nos ajudar. Aí, eu talvez vá para o quarto ponto. Mas o Brasil está fazendo alguma coisa sobre isso? Aí, a questão é, o Brasil sempre fez muito. Pode ter sempre feito errado. E continua fazendo muito. Então, eu acho que o que é importante é a gente melhorar a nossa política tecnológica para a educação, e não inventar uma nova política tecnológica para a educação. O exemplo típico é o seguinte, o conhecimento da tecnologia está na Base Nacional Comum Curricular, é a competência geral número 5, é exatamente isso. Os alunos têm que ter a capacidade de se comunicar com os computadores e através dos computadores. Tá certo? O Plano Nacional de Educação, na meta 3, 5 e 7, ele claramente fala de que precisamos de tecnologia para cumprir a meta 3, 5 e 7. Então, a tecnologia está nos nossos anseios, seja na base, seja no Plano Nacional de Educação. Temos programas milionários. Nós temos um programa de banda larga, né, que deveria chegar a toda a escola brasileira, gratuitamente, pago pelas concessionárias, foi um acordo com elas. Nós temos o ProInfo, que é um programa gigante, talvez um pouco mal direcionado, de equipar as escolas com computadores. Aliás, uma coisa que as evidências mostram é que laboratório de computação não funciona. Tecnologia, para funcionar, tem que ser flexível, tem que pegar, levar, ir no recreio, fechar, abrir, virar de cabeça para baixo, rodar. Ela tem que ser um negócio flexível. Essa coisa do computador parado num canto, um enfileirado, não funciona. Então, laboratório de informática não é recomendado. A gente precisa de uma coisa muito mais flexível. Mas aí veio o PIEC. O PIEC, que é o Programa de Inovação de Educação Conectada brasileiro, ele visa incluir 21 milhões de alunos, mais de 20 mil escolas, mais, eu acho que, de 5 mil conteúdos, e ele tenta trabalhar, como deveria ser, numa combinação de nenhum programa de levar a tecnologia para as escolas vai funcionar se ele for puramente de infraestrutura, como o ProInfo é. Então, o que o PIEC é um programa que você vai levar tecnologia para as escolas, infraestrutura, fundamentalmente, não os computadores, mas a conectividade para a informação chegar na escola e a conectividade dentro da escola, tá certo? Garantir que na escola você tem conectividade para todo canto na escola, mas você vai levar os conteúdos, você tem acesso da escola a uma ampla base, onde as pessoas podem download e upload práticas e metodologias, e você vai ter um programa grande de formação dos educadores para usar tudo isso. Tá certo? Quer dizer,
O que a gente precisa no Brasil? A gente precisa discutir esse programa e a sua conexão com o Proinfo, para direcionar o Proinfo para dar equipamento para esses programas, e a banda larga para ajudar esse programa. A gente precisa juntar essas coisas e desenhar. Agora, o PIEC, ele nasce com uma característica muito fundamental. O MEC lançou ele, né, eu acho que junto com a Lema, com a decisão do seguinte: nós vamos lançar esse programa, mas esse programa vai ter uma avaliação desde o dia 0. Então, ele é um programa nacional que nasce para nós discutirmos e criticarmos, mas ele nasce com uma avaliação de impacto do dia 0, que está sendo feita de uma maneira independente, em parte pelo BNDES, em parte pela Lema, em parte pela Getúlio Vargas, e, portanto, é um exemplo, que eu acho que até a Nesta pode dizer, ó, esse é um exemplo legal. No Brasil também se faz umas coisas legais. O desenho do programa a gente pode discutir, mas então, nós temos uma tentativa de fazer um programa legal, com uma avaliação acoplada. E, além disso, eu queria só terminar dizendo o seguinte: nós temos informação do que está acontecendo com o uso da tecnologia nas escolas brasileiras, graças ao fantástico trabalho da TIC Educação, que é uma pesquisa contínua que avalia o uso e as dificuldades de utilização de tecnologia nas escolas. Ou seja, gente, nós temos informação, uma montanha de dinheiro que está no PIEC, com dinheiro, inclusive, do BNDES, grande, do MEC, e uma proposta de desenho que reconhece a necessidade de integrar formação com conteúdo, com infraestrutura. Logo, nós não estamos partindo do zero, nós temos alguma coisa, o que a gente precisa agora é discutir os detalhes de toda essa tecnologia para tornar ela mais efetiva e ver os resultados da avaliação de impacto. Obrigado. Obrigado pela fala. Acho que é uma boa sequência o Denis comentar um pouco a experiência da Lehman, implementando tecnologias na sala de aula na rede pública, e comentar um pouco do que a gente está vendo das implementações das políticas de tecnologia em educação que o PB comentou, e um pouco da oportunidade da base, se sobrar um tempinho também. Legal. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigado ao ITS, ao Brasil Lab pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Acho que, já que a gente está num congresso tão importante para discutir inovação, queria inovar na minha fala e propor, tentar ser um pouco otimista, né, com o Brasil, e achar alguma coisa nessa linha do PB, inspirado um pouco pelo PB, da gente tentar olhar um pouco o que são oportunidades que a gente já está vendo, de aprendizados que a gente teve, do uso de tecnologia na educação, que tiveram muitas e muitas falhas nos últimos anos, mas talvez agora estão se aproximando, com o conjunto de conhecimentos que foi construído, de um caminho para conseguir ver um alento para o sistema educacional brasileiro, não por causa da tecnologia, mas tendo a tecnologia como o que ela deveria ser, um meio para ajudar que a gente consiga superar os desafios que a gente tem. A primeira coisa que a gente tem que saber nesse debate sobre educação e tecnologia é que o estado atual da educação brasileira é muito ruim, né? A gente acreditou por muitos anos que, se a gente colocasse as crianças na escola, se a gente resolvesse o problema do acesso, a educação se materializaria. E isso era uma crença muito forte, porque a gente olhava países onde havia mais anos de escolaridade, onde havia escola universalizada há mais de 100 anos, e o Brasil ainda não estava lá, e parecia natural que, se o Brasil fosse capaz de recuperar o seu atraso e colocar todas as crianças dentro da escola, que isso gerasse naturalmente uma geração 10, 12, 15 anos depois, quando essa turma entrasse no mercado de trabalho na universidade, o país daria um salto de desenvolvimento, as pessoas poderiam ter seus direitos mais garantidos, fazer suas escolhas e atingir seu potencial. Isso não aconteceu. Quando você olha, e o PB tem dados super interessantes disso, o aumento da escolarização no Brasil não teve um efeito de melhoria do crescimento do país, de produtividade, etc., que se esperaria ter e que teve em outros lugares. Por quê? Porque estar sentado dentro da
escola não significa estar aprendendo. A crise que a gente tem no Brasil é uma crise de aprendizagem, não é uma crise da educação, é uma crise da aprendizagem. Tem recursos, tem professores, as crianças estão na escola, etc., mas a aprendizagem não está acontecendo. Nesse contexto de crise, que é profundo, porque a gente começa a escola, agora a gente universalizou a partir dos 4 anos de idade na educação infantil, quando a gente vai olhar lá no final do ensino médio, a gente tem só 7% dos adolescentes saindo da escola sabendo matemática no nível que é esperado deles. E 40% evadiu da escola antes de chegar ao final do ensino médio. Então, esse é um quadro bem grave. Nesse quadro, eu acho que a discussão sobre o papel da tecnologia na educação não pode ser devemos ou não devemos ter tecnologia. A gente deveria ter toda a ajuda que a gente puder para tentar dar um salto de qualidade na eficiência, na capacidade de garantir que toda criança tenha seu direito à educação garantido. E a tecnologia, num país das dimensões do Brasil e com os desafios que ele tem, parece ter um papel. Tem 2 papéis possíveis que tecnologia costuma desempenhar em todos os setores da economia, da nossa vida. Ou ele aumenta a eficiência, a gente consegue fazer mais rápido, mais barato, coisas que a gente já fazia, ou ele potencializa as nossas capacidades, leva a gente a fazer coisas que a gente nem sonhava fazer sem tecnologia. A educação se beneficia dessas 2 dimensões, desde coisas tão simples quanto, hoje na cidade de São Paulo, para fazer uma avaliação, cada vez que tem avaliação bimestral, gasta R$1,5 milhão em impressão de prova, mandar a prova para a escola, recolher a prova da escola, corrigir a prova. Se essa prova acontecesse online, o resultado ia estar na hora, ia sair de graça, etc., ou muito, muito barato, você poderia fazer. Isso é um exemplo mínimo. Formação de professores continuada. A gente tira os professores da escola, leva para centros de formação, fica lá longe do dia da prática escolar, mexe na rotina da escola, deixa as crianças sem aula, custa centenas de milhões de reais para fazer, eu poderia fazer isso nas escolas de outra maneira. Então, tem toda uma agenda de eficiência que a tecnologia pode trazer. Mas a mais interessante é o impacto da tecnologia na aprendizagem efetivamente. Seja abrindo novos caminhos, e o Paulo certamente vai falar disso, da experiência dos laboratórios de fabricação, do ensino mão na massa, da aprendizagem criativa, de todo esse elemento novo que a tecnologia pode dar, e a gente vem nas experiências que a Lehman vem apoiando e acompanhando, vendo esse resultado do engajamento dos alunos, do poder de descobrir um poder de entrega muito maior do que eles viam, dos professores verem os alunos terem uma capacidade de fazer coisas que eles não são, que eles não eram percebidas antes, e a gente conseguir, como o PB comentou, tirar o dia a dia da sala de aula dessa coisa do aluno invisível ali dentro, de uma massa amorfa dentro da escola. Vou contar uma historinha muito rápida, porque o nosso tempo é curto. A gente começou a implementar projetos de tecnologia na educação. Lá em 2012, a gente trouxe a Khan Academy, que ainda é uma das principais plataformas de ensino de matemática e ciências do mundo. A gente trouxe isso para o Brasil, traduziu e começou um piloto em 3 escolas aqui da Zona Sul de São Paulo. E a gente foi olhar os dados, antes eu ia visitar a escola com a Daniela, que está aqui, coordenava o programa, e antes de visitar a escola eu entrei no dashboard ali da plataforma e vi que um dos alunos, a gente tinha começado acho que 6 semanas o projeto na escola, o menino tinha gabaritado todo o conteúdo que tinha disponível de matemática na plataforma. Todo mundo tinha feito 3, 4 pedaços de conteúdo, ele tinha feito 23, que era tudo que a gente tinha disponibilizado. Ele chamava Matheus. Ele falou assim, cheguei na escola, falei, a coisa que eu quero fazer é conhecer o Matheus, né? Fomos lá na sala de aula, sentamos com o professor, falei, professor, e o Matheus, hein? Que menino extraordinário, era um aluno de 10 anos, né, da 4ª série. E o professor falou assim, quem é Matheus? E não é estranho, isso não é um problema do professor, é que numa sala de aula de hoje, um aluno que está muito avançado ou um aluno que está muito para trás, ele tem o mesmo comportamento, ele está desengajado com a aula, ele está lá. A aula tradicional funciona para aquela meia dúzia de alunos, ou 10, ou 4, que estão exatamente no mesmo ritmo do professor, aprendem do jeito que esse professor ensina, e estão ali avançando partindo do mesmo ponto da matéria e estão indo para o mesmo ponto da matéria. Esse é um problema grave em educação, porque para permitir a universalização da escola, a gente ampliou as salas de aula, a gente criou uma ficção que 40 alunos, porque eles têm a mesma idade, eles aprendem do mesmo jeito, na mesma velocidade, com os mesmos exemplos, com os mesmos exercícios. Então, o poder que a tecnologia traz para abrir novos caminhos para essas escolas e tal é
é fenomenal em qualquer escola. Mais ainda num país como o nosso, onde em vários lugares do Brasil eu não tenho professor da matéria que é necessário aprender. Não tem professor de física, não tem professor de matemática, não tem professor de química. Puxa, se eu tenho acesso a conteúdos, a aulas, a exercícios, a softwares, a jogos que podem ensinar essas matérias, provavelmente eu vou conseguir ter uma ajuda, pelo menos para aquele professor que está lá, que não é especialista nisso, poder se apoiar nisso. Para a gente pensar, tudo bem, tem muitas oportunidades que a tecnologia traz, não é qualquer tecnologia, não é, eu sempre brinco com isso, estava falando com o Fábio antes, estudos de se a tecnologia melhora ou piora a aprendizagem. Eu não consigo entender muito como olhar para isso, porque é assim, o humano melhora ou piora a aprendizagem? Não sei, depende de qual humano e o que ele está fazendo, qual é o uso. É a mesma coisa, lápis e caneta, melhora ou piora a aprendizagem? Não sei, depende de para que eu estou usando esse lápis, qual caneta, em qual momento. O livro didático, melhor? Não sei, depende. É a mesma lógica. A gente tem que começar a pensar o seguinte, como que a tecnologia pode ter um papel? Que tecnologia para que serviço? A coisa mais importante que as evidências mostram nesse caminho é que a tecnologia não pode chegar na escola dissociada do essencial, que é qual é a visão que essa escola tem para aprendizagem, qual é o plano para a aprendizagem de seus alunos, e o Brasil deu um salto muito importante no ano passado, quando lançou a Base Nacional Comum Curricular, pela primeira vez o Brasil está dizendo com clareza o que é esperado que cada aluno aprenda a cada ano. Então, ótimo, agora eu já sei aonde eu quero chegar. Agora passa a ser o seguinte, a escola tem que pensar como eu vou usar a tecnologia, de que maneira, qual tecnologia, que softwares, que aplicações, etc., podem me ajudar a entregar que pedaços desse desafio de aprendizagem que minha escola tem. Uma vez que eu tenho uma visão, eu preciso formar meus professores para ensinar e usar a tecnologia de acordo com essa visão. Aí eu preciso dimensionar qual é a infraestrutura que eu preciso nessa escola, tanto interna quanto de conexão, de equipamentos, e quais são os softwares, e quais são. Isso parece muita coisa, mas sem esses 4 elementos, não dá certo. Não vai dar certo. Um programa que só olha para a conexão, ou que só olha para a distribuição do tablet ou do device, já falhou muitas vezes. Então, a gente precisa garantir. A boa notícia é que a política da educação conectada, que a gente teve o prazer de trabalhar muito perto com muitos outros atores, junto ao MEC, Ministério das Comunicações, para conseguir viabilizar, com o ITS, que está aqui organizando, com o CIEB e muitos outros, a gente conseguiu trabalhar na direção de ter uma política hoje que, prevê a universalização da conexão de todas as escolas brasileiras à banda larga de altíssima velocidade até 2024. Não fala só na conexão, mas fala na formação de técnicos. Já tem 6.000 técnicos no Brasil, de todas as secretarias de educação, formados para ajudar as escolas a construir essa visão sobre o uso de tecnologia. Você tem um mecanismo de financiamento, e você tem dentro disso previsto quais são os softwares, conteúdos que vão ter que vir e qual é a infraestrutura necessária. Ao mesmo tempo, você tem um programa, que é esse que o PB aludiu, que a gente tem trabalhado junto com o BNDES, e eu vou concluir em cima disso, e com outros atores, no sentido de criar algumas possibilidades de financiar programas piloto, mas de larga escala. Estamos falando em centenas de milhares de alunos. Nesse modelo inovador, o programa é todo aleatorizado, construído de uma maneira, tem um observatório independente acompanhando desde o início, para que a gente possa ver essa política nacional ser implementada mais de perto e com suporte, para tentar ver até onde a tecnologia pode nos levar, se ela cumpre esses 4 pilares, e trazer, a partir das observações, das avaliações, insumos para a política nacional que vai universalizar isso nos próximos 6 anos. Então, há uma oportunidade do Brasil tentar aproveitar os enormes desafios que tem e usar as inovações que a tecnologia traz, com os aprendizados que a gente teve ao longo dos anos sobre o que funciona e o que não funciona nos determinados usos de tecnologias, adotando essa lógica mais holística desses 4 pilares e fazer isso em larga escala no país. Se a gente for ser capaz de fazer isso, acho que isso pode ajudar a gente a reduzir a evasão escolar, aumentar o estímulo dos alunos na escola, aumentar a aprendizagem e, sobretudo, não privar as escolas daquilo que hoje a gente não aceita mais ser privado em lugar nenhum. O Obama, quando lançou o programa de educação conectada nos Estados Unidos, ele falou, o americano não aceita tomar um café num lugar que não tenha Wi-Fi,
mas acha normal o filho ir para a escola num lugar totalmente longe da conectividade. É um pouco isso. Se a gente não está abrindo mão disso em nenhum outro aspecto da nossa vida, quem sabe, dentro de uma lógica pensada, ligada com o que as evidências mostram, a gente possa ganhar agora o reforço da tecnologia a serviço da aprendizagem e não o contrário, para ajudar o Brasil a dar o salto que a gente precisa para se desenvolver. Muito obrigado. Paulo, eu queria passar para você, aproveitando aqui que a gente está pensando em como que a gente pode usar a tecnologia nesse contexto de reforma e mudança que o Denis colocou, para você trazer um pouco dos seus aprendizados, do que funciona e o que não funciona. Acho que você está numa posição privilegiada em Stanford para poder ter uma opinião informada a respeito disso. Adoraria ouvir de você um pouco mais sobre isso. Ok. Obrigado. Acho que eu preciso dos slides. Ok. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para o evento e também eu parabenizo os organizadores por incluir esse painel num evento que está falando sobre o futuro do Brasil. E eu acho que uma das coisas que a gente tem percebido é que no debate das eleições presidenciais a educação ainda não está sendo colocada com a importância que ela deve ter. Então, acho que é importante a gente estar aqui discutindo isso. Eu queria começar com uma imagem. Que é de um ilustrador francês de 1899, que tentou imaginar como seria a sala de aula do futuro. E nessa imagem, vocês podem ver, os livros são colocados numa máquina misteriosa que transforma o conteúdo em impulsos elétricos que vão direto para a cabeça dos alunos. E esse é o sonho de consumo de todo ministro da Educação, de todo secretário da Educação, que é uma forma de baixo custo de colocar alguma máquina na sala de aula que resolva o problema da educação. Infelizmente, ou felizmente, a gente sabe que isso não é bem assim, né? Mas esse sonho, essa ideia, é uma ideia de 100 anos que se recusa a morrer. Essa ideia de que a gente vai colocar alguma máquina dentro da sala de aula que vai substituir o professor e que vai operar esse milagre de entregar educação de qualidade para todo mundo. Gênios como Thomas Edison investiu uma parte enorme da fortuna dele criando sistemas de educação por cinema. Ele dizia que os livros têm 2% de eficiência, mas o cinema tem 100% de eficiência porque ele é visual. E a gente sabe que também não deu certo. Depois foi a vez do rádio, onde as pessoas falavam, não, o aluno que não tem, o aluno desprivilegiado, que mora longe, agora ele tem acesso aos melhores professores pelo rádio. Então está resolvido o problema da educação. A gente sabe que também não funcionou. Depois veio a televisão, falando, a televisão é a resposta para a falta de professores, é a resposta para a falta de qualidade na educação. Também não funcionou. E depois vieram outras soluções mais sofisticadas ainda, de computadores, de o que a gente chama de aprendizagem personalizada, de softwares que, de alguma forma, tentam dar aula para o aluno e fazer testes, e ver se o aluno aprendeu, não aprendeu, tudo mais. O que a gente sabe de todas essas experiências, desse modelo do uso da tecnologia na educação, que é um modelo de substituir o professor, ou substituir o protagonismo do professor na sala de aula por uma máquina, é que todas essas experiências deram errado. Uma experiência muito cara e muito famosa que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos, que chamava School of One. Muitos brasileiros foram lá visitar em Nova York, porque era uma coisa de aprendizagem personalizada, onde cada aluno ia no seu próprio caminho. Falhou espetacularmente. Um outro projeto que começou há 5 anos, o Facebook investiu milhões de dólares numa plataforma que chamava Summit Learning Platform. Colocou os melhores engenheiros para criar uma plataforma para fazer esse tipo de coisa também, entregar o conteúdo para os alunos, testar se os alunos estão aprendendo. 5 anos depois, distritos educacionais nos Estados Unidos inteiro estão rejeitando essa plataforma, porque os alunos e os pais e os professores descobriram que a melhor figura para ensinar o aluno não é o computador, é o professor. O professor é um profissional especializado nisso, e é a melhor versão da educação que a gente tem. Todas essas iniciativas de tentar substituir o protagonismo do professor
deram errado. Essa é uma lição que a gente tem em algum momento que aprender. Já faz 100 anos que a gente tenta. E acho que agora é o momento de aprender. Tem muitas pesquisas, muitos estudos mostrando que esse tipo de uso de tecnologia não funciona. Ou seja, ele funciona em alguns casos muito especiais, por exemplo, para matemática básica, para coisas mais simples de leitura, para algumas idades, mas ele não escala. Ele escala em número, mas ele não escala em complexidade, ou seja, ele funciona para conteúdos muito simples. Só que na escola a gente tem conteúdos simples e conteúdos muito complexos, e equações de segundo grau, raiz quadrada, história, geografia, ciências. Então, é um modelo que não escala. Bom, quais os outros problemas que aconteceram quando a gente implementa esse tipo de coisa na escola? Primeiro, deveria ter um slide ali. É a tecnologia. É a tecnologia. Tá. Se tivesse um professor escrevendo... Deixa eu ver se... Bom, o que está falando nesse slide, se vocês todos vierem aqui para frente e olharem nessa televisão aqui, acho que tudo bem pedir para o professor. Eu estou falando que as tecnologias que exigem o autodidatismo, de uma forma que é um pouco contra a nossa intuição, elas acabam prejudicando os alunos que mais precisam de ajuda. Ou seja, se você fala para o aluno, vai lá e aprende sozinho com o computador, o aluno que já sabe um pouco, que já está melhor na sala de aula, está aí. Esse aluno vai se beneficiar dessas tecnologias. Mas os alunos que não estão nesse nível, que não sabem ainda aprender sozinhos, eles não conseguem se beneficiar dessas tecnologias, então aumenta a disparidade na sala de aula. A segunda coisa é que as tecnologias que isolam os alunos inibem duas coisas que são fundamentais para o aprendizado e que as pesquisas mostram que são cruciais na sala de aula, que é o diálogo e a colaboração. Então, toda vez que você desenha uma tecnologia que, em vez de fazer os alunos trabalharem juntos, dialogarem sobre o conteúdo, conversarem, debaterem, ele isola os alunos, cada um no seu tablet, cada um no seu computador, essa tecnologia também não vai promover o aprendizado. E agora, eu queria falar um pouco também sobre um outro modelo de usar a tecnologia na educação, e que é um modelo especialmente importante para o que a gente chama de habilidades do século XXI, ou seja, criatividade, resolução de problemas, comunicação complexa, pensamento crítico, essas habilidades que vão garantir os empregos do futuro, porque os empregos do futuro não vão exigir que você saiba uma fórmula de alguma coisa, eles vão exigir o pensamento multidimensional, resolver problemas complexos e tudo mais. Todas as outras pessoas que não tiverem essas habilidades vão viver em constante subemprego, porque são campos de trabalho que vão ser substituídos pelas máquinas, pela inteligência artificial e tudo mais. Bom, a questão, o que a gente está vendo em várias escolas, como que as escolas de elite, as escolas particulares do mundo todo, o que elas estão fazendo sobre essas habilidades do século XXI, que elas sabem que são as habilidades mais importantes. Elas estão não demitindo o professor e colocando máquinas de ensinar na sala de aula. Elas estão contratando mais professores, elas estão construindo espaços maker nas escolas, elas estão construindo laboratórios de ciências nas escolas, elas estão transformando o aprendizado em aprendizagem baseada em projeto e não mais em decoreba, em aula expositiva. E eu acho que a grande tragédia anunciada no Brasil é que a gente vai ter novamente uma pequena elite de alunos que vão frequentar essas escolas e que vão estar muito bem preparados para o mundo do século XXI, para os empregos do século XXI, e a gente vai ter a enorme maioria dos nossos alunos nas escolas públicas aprendendo do jeito do século XIX para os empregos do século XX que não vão mais existir no século XXI. Então, eu acho fundamental que, como política pública, a gente comece a pensar não só, como o Denis falou muito bem aqui, não é só o acesso, também não é só colocar o aluno na sala de aula, mas é o jeito que a gente ensina o conteúdo, é o jeito que não pode ser mais o jeito de decoreba, o jeito da aprendizagem que não significa nada para o aluno. Então, um trabalho que a gente está fazendo em vários países, e agora começando no Brasil, é de criar esses espaços nas escolas de criatividade, de invenção, de projetos, de aprender sobre a tecnologia, usando a tecnologia. Então, esse é um espaço que a gente criou numa escola pública nos Estados Unidos, num distrito muito pobre, que é perto de Palo Alto, que é perto da Universidade de Stanford,
mas é um distrito escolar só com escolas, crianças imigrantes de muito baixa renda. Então, nessas escolas, e esse é mais um exemplo, a gente tem trabalhado com os professores para redesenhar o currículo, para que o currículo seja mais baseado em projetos, seja mais mão na massa, não seja só de decoreba. Então, nesses espaços, os alunos vão com o professor de ciências, com o professor de matemática, e aprendem ciências e matemática de um jeito muito diferente. Então, vou dar só alguns rápidos exemplos. Por exemplo, um professor de ciências falou, eu não consigo ensinar ciências se o aluno só tem acesso ao microscópio do laboratório 10 minutos por semana. Então, ele foi nesse espaço Maker, e junto com o professor do Espaço Maker, criou um kit de microscópio que custa $5 e deu um microscópio para cada aluno. Os alunos foram para casa, foram para a comunidade e trouxeram uma infinidade de dados, de fotografias microscópicas para trabalhar na aula de ciências. Então, apesar de você ter um custo para fazer esses laboratórios, muitas vezes você pode recuperar esse custo com soluções criativas como essa, onde cada aluno da escola tem o seu próprio microscópio. Um outro projeto que a gente trabalhou na Tailândia, em escolas rurais, eram que os alunos usavam esses espaços maker, e junto com os professores de ciências, de matemática, para criar soluções para problemas da comunidade. Aqui, os alunos estão redesenhando o sistema de irrigação dessa região, usando placas de robótica de muito baixo custo, mas também aprendendo sobre ciência, sobre mecânica dos fluidos, sobre programação e tudo mais. E, para terminar, eu queria contar uma rápida história de uma experiência que, com o apoio da Fundação Lehman, a gente está fazendo na cidade de Sobral, aqui no Brasil. E na cidade de Sobral, a nossa promessa é que ela vai ser a primeira cidade onde o ensino de ciências vai ser completamente transformado em nível internacional e onde todas as escolas vão ter esses laboratórios de invenção. A gente vai inaugurar 2 deles agora na sexta-feira, e um exemplo do tipo de coisa que é possível fazer no Brasil, na educação pública, é esse slide aqui que eu vou mostrar para terminar. Esse professor de ciências ensinava sobre o sistema nervoso há 10 anos do mesmo jeito, com uma aula expositiva sobre, aqui está o sistema nervoso, aqui funciona desse jeito, está aqui a aula, agora vocês vão fazer um exercício para ver se vocês lembram a nomenclatura do sistema nervoso. A gente trabalhou com esse professor 6 meses para ele redesenhar o plano de aula dele de sistema nervoso, e a gente introduziu uma placa de robótica de muito baixo custo lá, e o professor redesenhou esse currículo, e agora esses alunos da Escola Pública de Sobral aprendem sobre o sistema nervoso, criando neurônios artificiais com essa placa de robótica, que tem sensores e atuadores, que é um modelo de neurônio. Eles criam seus próprios neurônios, depois voltam para a aula, discutem o que aconteceu com esses neurônios artificiais que eles criaram, debatem na sala de aula o que eles aprenderam e tudo mais. E esses alunos falaram, eu nunca na minha vida tinha feito ciências com as mãos. Para mim, ciência era uma coisa que eu fazia copiando da lousa e repetindo na prova. E esse tipo de aprendizagem, que o aluno pensa, que o aluno raciocina, que ele cria, que ele não está simplesmente recebendo informação, é um aprendizado que não é só sobre o uso da tecnologia. Eu acho que isso vai muito mais além, é um tipo de aprendizagem que muda o projeto de educação que a gente tem para o Brasil e o DNA desse país. Imaginem 2 tipos de países, um onde a gente tem essas crianças durante 10 anos na escola, aprendendo, decorando, regurgitando conhecimento em provas. Que tipo de cidadão essa pessoa vai ser? Que tipo de profissional essa pessoa vai ser? Agora imagine um outro país, um país onde essas crianças passem 10 anos criando, inventando, tendo novas ideias, resolvendo problemas da comunidade, colaborando em soluções. E agora imagine esse exército de crianças, daqui a 10, daqui a 20 anos, o que eles vão ser capazes de fazer com o Brasil. Obrigado. Amy, one of the benefits of this conference is to have people from the outside that can help us to think about how can the experience from the outside can inform our policies in Brazil. So I'd love to hear your thoughts about how UK is doing the innovation and technology especially there is a very important topic on the new
curriculum standards that is around social emotional learning. So we heard from Paulo a lot of ideas about how to use technology to improve social emotional learning. So I'd love if you can comment briefly on that to inform the debate on the new curriculum standards in Brazil as well. Is this on? Hello? Is it working? Brilliant. So thank you to start with for inviting me here. It's a real pleasure to be able to talk to you. My name's Amy. I work for an organisation called Nesta, which is the UK's Innovation Foundation. So basically we're looking at new ideas, particularly for kind of public benefit. Our money comes from the taxpayer, so it has to have that public benefit back. Most of my talk today is going to be about what we mean by evidence in education technology, and I'll also touch on the social and emotional point at the end as well. So it's estimated that by 2020, it's going to be $252 billion spent on EdTech. Now, with that type of money, I think we should demand what is the effect? What effect is that having on our young people, on our schools, and on our teachers? Now, it's really difficult sometimes to know what effect something has. So there's lots of tech in schools that will just be the connectivity that goes to the front door, it'll be the school management system with the registers, but there'll also be tech that we can use for coding or programming, and there's tech that can help us with our maths or looking at the Khan Academy. So education tech is a very big and broad kind of church. So at Nesta, we're an impact investor as well as other things, and one of the things we think about is how can you be certain, or how confident are you about that intervention's positive effect, but what their positive outcome could be. So we've developed something called the standards of evidence, which is 5 levels. So at the very basic level, we would expect an intervention, an organisation to be able to say clearly what it is that they do and what change they're hoping to have in that world. And they should be able to do that clearly and concisely. And most of you will know that to be a theory of change. What impact are you trying to achieve in the world? The next level up that we would expect from a project or an intervention is them measuring things, them collecting data, and understanding how that intervention is working. So that could be simply conducting surveys at the beginning and at the end to understand what's happening, what improvements can we see. The next level up, we would think about in terms of a rigorous control trial, a RCT, a randomized control trial, where you can say for certainty, or as much certainty as you can, that that intervention is having an impact. And what you hope is it's a positive impact. And that impact could be a little bit, it could be a lot, and that's where an RCT will help you. And along with that, you would expect to have what we would call qualitative evaluation, to understand how that intervention, how that product is being used, who it benefits, what's the process of it being used. And on top of that, it's when you can get to repeat that impact, not just once, but twice, so you can consistently deliver it. Now at Nesta, the organisations that we're working with are levels 1, 2, and every now and again, level 3. It is very difficult to prove impact in education. So an example would be, in the UK, we have an organisation called the Education Endowment Foundation. They are funded to the tune of about £120 million, and their whole purpose is to understand what impact, or what interventions have an impact in education. They've funded 94 randomised control trials over the last 6 or 7 years, and only 17 have come back with a positive impact. Now, that tells you how difficult it is in education to have a positive impact. Now, that doesn't make me skeptical. It makes me really pleased that we're kind of looking at the evidence and understanding what's happening. But I want you to understand how difficult it is in education to understand if you're having a positive impact on learning. Now, lots of my colleagues here have talked about what does the evidence say. So there's 3 places I think are really helpful to go to. One is JPAL, which many of us have talked to today, that's done a review of lots of RCTs and talks about what we can tell about education technology. The other one in the UK is called the Education Endowment Foundation. It's designed for teachers, and it tells you what approaches have a positive effect, like feedback or one-to-one tuition or peer learning. And then the other one is an academic called Professor John Hattie, who wrote a really interesting book called Visible Learning. And all of it is trying to say, what do we know about good learning? What things have the most positive effect? And we do know quite a few things. So the things that we do know is it's most effective when it's in class. We know
that it's better in small groups and pairs than it is if it's just one person with one computer. We know that it should supplement teaching. It shouldn't replace teaching. And the most important thing that we know is that technology is a tool. On its own, it does nothing. It's all about how it is used. So the really important part of any technology is about the time and the money that you invest in teachers to be able to use that technology to have a benefit. Now, there are particular things like SMS text messaging on phones to parents that has shown good results. And the reason we're interested in that is because it's really cheap and teachers don't have to change their practice. But that text message to a parent to help their kid or talk to them about their maths homework. So the other part of what we know about educational research is what things have a positive effect. So we know one-to-one tuition is good. That's helpful for kids. We know that collaborative learning has a positive impact on children. We know feedback. So your teacher saying, Matthew, you do this really well. I would like you to improve on ABC, has a really positive impact. We know that metacognition, some child's ability to understand how they learn, has a really positive impact. And when I say positive impact, I mean they are learning more at school. They are getting better grades. And we know that as the foundation of what good learning looks like. So one of the things that we ask our startups or people that we fund is to use all of that available evidence to help them design their products. So we would always expect from a startup that they would have a theory of change, be able to articulate what it is that they do. We would always expect them to be using the relevant research out there to inform the design of their product and then test that and look at the quality. And we want them to iterate. We want them to kind of do rapid cycle testing. We want them to have teacher feedback. We want them to speak to the pupils. We want to understand what's happening. But we don't want them to claim that that is impact. That is not impact. That is purely understanding that product and trying to improve it. So it's really important that people don't overclaim when they say their product has this effect or that effect. That's just feedback and helping you design your product better. So that's how Nesta thinks about evidence in terms of startups. The other way that we think about evidence is from a policymaker's point of view. So this kind of chimes with what you were saying earlier. In the UK, we have something called the What Works Centres, and they are centres that look at the evidence for social policy. There's one on crime, there's one on early intervention, and there's one on education. And what they're trying to do is synthesise the relevant research, put that into readable, digestible content for that sector, so in education for teachers, and then they also want to conduct their own evaluation. And what that shows is a commitment from a policy level that if evidence and evaluation is important, and what you'd also expect from a policymaker is that they would use that evidence when they're making new policies, rather than saying, oh no, Bob next to me said this is a good idea, now we're going to do it. You need to use the evidence to make your policies. And then the third one I wanted to talk to was about practice. And by practice, I mean teachers. What should we expect from teachers? Now, I know, or we know, that it is incredibly difficult to change teaching practice. So even if you tell, even with the Education Endowment Foundation, saying all these good things about education, about like peer learning or feedback, it is very difficult for then that teacher to hear that information and change their practice. So what we tell teachers is that we should expect them to be aware of what the research says. We expect them to interrogate and ask questions of EdTech providers. What impact have they got for that product? What testing have they got? What kind of evaluations do they have? And the other thing, we want teachers to test these products in schools. We want to try them in the context in which they are. Because a teacher is more likely to agree or believe what a fellow teacher says than what the research actually tells them. They look for their peers for that endorsement and those ideas. So it's really important that within any EdTech, that teachers are testing it in their schools, in their classrooms, and then being encouraged to do that. In the UK sector, Nesta's incubated an organisation called Rocket Fund. Now, Rocket Fund is a crowdfunding platform for schools to raise money for tech products. There's not enough money within the UK system for EdTech. And what it does is we're encouraging teachers to test and evaluate products in their classroom and approaches, and then to share that with other teachers.
as another layer on how we're using evidence. That's not impact, that's just looking at products within their schools. So I think, to sum it all up, technology is just a tool. It's all about how you use it, and all of the people here have talked about how that is important. And it's not this silver bullet. We know a lot of stuff about it, but on its own, it just does nothing. It's all about your teachers, it's all about your pupils and how you engage with it. Thank you. So Benjamin, similarly, we had the chance to talk briefly about your work in China. So I'd love to get your perspective of what we can learn from China and the specifics of your research and what should we learn? Thank you, Fabio. May I stand up? Is that okay? Yes. It's such a great honor to have been here. And my title is called Extreme Learning Process because about 6 years ago, China basically presented the same problem to me. That's saying that we roughly, the Ministry of Education has 300 million people under our realm. So how can we basically provide one program using some technology that covers all of the 12,000 different subjects that we already have produced for various kinds of people, from vocational school to university classes? What kind of teaching model would cover all possible things under one umbrella? Obviously, you can imagine this is actually requesting for silver bullet, and which is never should be in there in the first place. However, as government people do, they would love to have something like that because they have the authority. So then the first thing I asked myself was that what kind of things not only should the students learn, individually learn, but how about the teachers, and more specifically school itself as an institution? Can institution itself becomes a learning institution that improves the ability to deliver and transform the society over time? So yesterday, Geraldo said something about governance is actually a Greek word called cybernetics. So I found this morning that organizational cybernetics is already a kind of theoretical framework, and generic speaking, the model of learning in general is similar both in human, individually, and also in a school as an institution. So I thought the easiest possible way is to actually think about the entire society, both individually or as a whole society, as a constitutional learning infrastructure, as the famous Richard Stallman, the creator of Free Software Foundation, said that all humans should basically follow the 4 basic rights. The 4 basic rights of the rights to use available open source technology, the rights to resolve conflict, the rights to correct the intellectual property issues. The last one is to sell and profit from the intellectual properties that you create. So these 4 basic premises basically leads me to start teaching all my students something simple. That I want students to start learning one thing and one thing only, that is self-governance on the individual level. And more importantly, can I get all schools and all classrooms to become self-governing? So on 2011, UNESCO invited me to write a policy briefing paper on ICT, or Information Communication Technology, for new kind of engineering education. So instead of thinking of engineering education specifically for engineering majors, like mechanical engineer, aeronautical engineer, I thought new engineering education should offer to all human beings on the planet, that every single person should learn how to use engineering techniques and thought processes to think about learning in general. And more specifically, there are so many tools that's totally free, like MediaWiki, Git, Docker, Kubernetes, which is another word for cybernetics, and also hackerspaces that previous speaker has talked about. These infrastructures are totally free, available for people to do. And as a Stanford and Harvard professor, Lawrence Lessig, once said, all human beings and societies are like crowd decision makers. Individuals, including you, unfortunately are temporarily, potentially schizophrenic. You have many minds in your head, you need to make decisions. It turns out you have 4 different kinds of forces that pushes you to make decisions, called architecture, law, market, and norm. When he was writing his book in early 2000 or in 1900, last century,
that he was thinking about this as really a legal and a societal science, social science scholar. But now, these social science ideas can be collected and tested, collecting information using the tools that I circle around this circle, using blockchain, using WeChat, using Wikipedia, etc. So these information now provides us with cheap and precise ways of collecting data on all four fronts, meaning that now we can literally measure both individual and institutions in terms of ability to actually what have they been learning over time, formatively and also summatively, which is two terms in educational science for formative assessment, basically collecting process data, and for summative assessment in terms of collecting the final result. So what kind of final result we have done? So in 2015, UK, China, and United States, the three countries' so-called National Academy of Engineers came together and came to China, and they tasked me to basically run a simple experiment on how much I can push the brightest students they can come up with. So I actually invited the person who invented Ethereum, as you saw, the big black box, red box pointed to Vitalik Buterin, and also MIT's blockchain society president, that can we push students in 4 days, build something totally unimaginable by the students themselves. Basically, we built a platform that allowing robots to move around and actually play chess in 4 days while they're traveling. But the key point being that not only we were able to put students to do something very sophisticated in a short amount of time, more importantly, that personalized learning in general, and more importantly, the ability to govern themselves to produce a very sophisticated system is ultimately the challenge. And it was ranked #1 out of the 14 grand challenges of all of the challenges that the National Academies of the three nations put together, and including like nuclear weapon resolution and things of that sort, and water, clean water, and personalized learning is ultimate challenge. And it turns out personalized learning challenge has to be resolved by having the ability to do self-governance. So how do we really teach self-governance? So I summarized the whole thing in one page. On the other hand, to actually have so-called self-governance, you need to write a contract with yourself. So in one page, I have 7 boxes, including writing down the context of which your goal statement must work, and then have a way to measure the effect with summative and formative process data, and ultimately write the input and output, and also the activities that requires to create an output, etc. On the other hand, writing a smart contract, like this kid, Vitalik Buterin, has kind of carved out for the whole world, that we should be able to start every human being writing contract for themselves in natural languages first. So having done that, how do we conduct this thing in classrooms? In five steps, starting out in writing the logic model, or this thing, the smart contract I just showed you, and then having the ability to have people collaborate, like the 2 previous speakers has talked about, using a tool called Fabricator, which is a multi-million-dollar project made by Facebook, and later using blockchain and Git to do so-called coordination of resources, and then using Jupyter and artificial intelligence tool Modelica to simulate complex engineering activities, and ultimately digitally publish the result using MediaWiki and Nuxio or so-called Nextcloud, other kinds of tools that basically allow everybody to access the results that you have produced. On the other hand, all these tools in the past would cost multi-million dollars to produce, but now you can get it all for free. And more importantly, you can package them for every single classroom. That's basically what I've done. On the last year of 6 years, I've been conducting many, many activities. In 3 or 4 days, I get students to build so-called Internet of Things, a platform, in 3 or 4 days that students can actually use Lego and something similar to what Paulo has shown earlier, using open source hardware and software technology to put together fully functional system in a short amount of time. Over time, I realized just building complex systems is not challenging enough. Can they actually write constitutions to govern their own activities after they have left my classroom?
So basically, I started pushing students to do write-a-thons instead of hackathons. Write-a-thon meaning writing complex documentation by hundreds of people in a short amount of time, and that's what I've been doing. You can watch the video at the bottom of the page. So not only we get people to write constitutions, we get them to write constitution using digital publishing tool so they can track the contribution and also the so-called process data so we know who did more, who did less, and how they are doing in terms of writing typos and how they are contributing in terms of structural or content contributions. So to put things in context, to really learn, either individually or institutionally, you have to look at everything from multiple scales. From the macroscopic scale, from a constitutional viewpoint, and also from the process scale, from a mesoscopic viewpoint, and more importantly, having the microscopic data collection technology to help you to know what have you really done over time in microsecond precision. So unless you have all three skills of cognitive powers, you couldn't have said you have learned. So over time, the Ministry of Education allowed me to recently have another 3 years of experiment that I'm currently conducting this experiment by putting all courses under this so-called ABC curriculum. A stands for application, B stands for in-between, C stands for cognitive foundation. That basically I get people on a macroscopic scale picking up an application of their interest to write industry analysis report, which I call industry frontier. And in between, I teach people computational thinking, basically full stack of computational abstraction, so they can use mathematical thinking to recombine any resources, macroscopic or microscopic, and then they find out the best optimal solution. And domain-specific wise, meaning cognitive foundation, I get people to do calligraphy course, urban design course, manufacturing course, regardless of subject matter, but it's very context specific so that using cognitive powers, they can actually see things more precisely. And then because my time is over, so I'll quickly say, we put together all these open source tools and made it available for everybody to download, and it's been a major success over time. And to conclude, any information can be digitized and given account or digital ID and classified in these 5 different categories, and all this manipulation of digital assets can be very easily managed using existing infrastructure and civilization built by previous people. So at the end, I think learning is really about self-governance. And any kind of freedom comes from the ability to self-govern. And ultimately, because today is GovTech, so I'll say governance is the most advanced form of technology, and that is the essence of learning. Thank you. Acho que a gente vai ter um desafio agora de tempo, porque tem muita coisa que a gente podia falar, mas a gente tem pouco tempo para conversar aqui. Então, eu queria propor, pensando que a nossa agenda aqui é para pensar como que a gente pensa uma agenda digital para o setor público, em especial a educação. A gente vê muito potencial, mas ao mesmo tempo por onde a gente começa? Eu adoraria que cada um gastasse 1 minuto para dar uma sugestão para esse público que está aqui reunido para pensar nessa agenda digital, por onde que o Brasil devia começar. Porque, às vezes, se a gente olha para o potencial, ele é muito maior, só que o começo o primeiro passo é sempre difícil. Então, queria passar a palavra para vocês, talvez, Denis, se quiser começar. E 1 minutinho, a gente tem 5 minutos mais. Eu acho que a gente falou muito aqui de tecnologia e do que precisa ser feito, e talvez o caminho está dado, tem algumas políticas importantes que estão já colocadas, que tem, obviamente, o desafio de implementação, com todos os aprendizados que a fala do Paulo traz, que a fala da Amy traz, sobre que erros não cometer, especialmente considerando a importância de um ator central na educação, que é o professor, é a professora. Em última análise, tudo aqui que a gente está discutindo deveriam ser coisas que potencializam a capacidade das professoras, dos professores, de fazer a diferença lá no chão da escola. Não tem essa máquina milagrosa, nenhuma delas vai acontecer. Então, acho que
já que a gente está aqui com um grupo tão qualificado discutindo o futuro do Brasil e o que deveria ter na agenda do Brasil para poder dar esse salto, eu acho que a gente não pode abrir mão como sociedade, não é um assunto digital que eu vou falar, mas a gente não pode abrir mão como sociedade de tentar atrair, é uma mudança radical, atrair os melhores alunos, os melhores jovens brasileiros para serem professores. Se a gente não conseguir fazer um grande movimento no Brasil, para que a gente consiga convocar o que tem de melhor na nossa sociedade para ir para a sala de aula e assumir o desafio de ser professor, que não é fácil, se preparar bem para ser professor e fazer essa dedicação, a gente não vai conseguir nem aproveitar 1/1000 do potencial de toda a tecnologia que o mundo está vindo. Então, queria terminar com esse apelo. Como que a gente pode construir as bases para que a gente traga os melhores da nossa geração, para que se somem aos excelentes professores que estão por aí, mas que não dão conta hoje ainda do desafio educacional gigantesco que a gente tem pela frente. I think, like Dan says earlier, that the biggest challenge is never about teaching. It's always about learning. And learning has to come from your insight-driven forces. And how can we bring out, empower people with the freest possible opportunity? That would be what we should be building technologies for. So ultimately, I would love to kind of offer everyone that the education technology shouldn't be built for one nation. It should be shared by all nations around the world. And then we already had lots of them, and we should do that together. Thanks. I'm going to guess at what your question was because my headphones weren't working, so I don't know the Sure. Portuguese. So if you think about we're here trying to think about the first step to get to the digital agenda that we want to get. So I'm going to support wholeheartedly what Dennis just said. And the other thing, if you were here earlier, Uri had a T-shirt on, and on his T-shirt it said, "Love the problem, not the solution." So my thing would be, what are those key problems in Brazil in terms of its education? I've heard about maths, I've heard about access, large classrooms, quality of teachers. Choose your problem, and then from that you will find solutions, and some of those solutions could be tech, some of them won't be, but that would be my focus. Eu queria primeiro concordar com Denis que essa questão da valorização do professor é absolutamente fundamental e é claro que ninguém quer ter um emprego que vai ser substituído por uma máquina, então as coisas se conectam também. Mas eu queria só fazer um rápido comentário sobre o próximo passo. Eu acho que é muito importante a gente dividir a visão da implementação. A implementação é um problema de engenharia social, de política e tudo mais, de avaliação, e é importante a gente ter equipes fazendo implementação e fazendo isso bem, avaliando e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que a educação tem que ter uma visão também, a visão do que a gente quer com a educação, para que ela serve, e isso está dentro do nosso projeto de nação. Que lugar a gente quer ocupar no mundo nos próximos 10, nos próximos 20 anos? A gente quer ser uma nação que vai fabricar produtos, a gente quer ser uma nação pensante, uma nação que vai inventar. E isso, se você olhar, tem nações que em 50 anos foram de serem agrícolas para serem líderes de invenção, de inovação e tudo mais. E vocês conhecem vários exemplos, como a Coreia e tudo mais. Então, acho que a gente tem que pensar muito nessa visão. Para que a gente quer educação? A gente quer educação mais parecida com a Coreia, com a Finlândia, com Singapura. E isso é uma questão que tem a ver com o que a gente quer para o Brasil, que sonho a gente tem que ter para o Brasil. E pensar a educação é pensar o futuro. E não se pensa o futuro sem sonhar um futuro para o Brasil. Não sei, eu acho que eu sou mais pró-tecnologia. Eu acho que a gente dizer que a tecnologia não vai substituir o professor, eu não tenho a mais vaga ideia se vai ou não, tá certo? Quer dizer, pode ser que nos próximos 100 anos não vá, mas o Leonardo da Vinci ele estava tentando voar e o homem só conseguiu voar 400 anos depois. Pode ser que só daqui a 400 anos a gente vá substituir o professor. Então, eu não tenho nenhum mistério se a gente vai ou não vai substituir o professor, se a gente vai parcialmente, completamente, quanto tempo vai demorar.
Eu não sei, eu não colocaria limites na tecnologia, nem tentaria prever exatamente para onde ela vai nos levar, deixaria ela completamente livre e à nossa disposição para ela ir para onde a gente conseguir levá-la e para onde ela for. Uma coisa eu sei, quem vai desenhar a tecnologia vão ser os humanos. Quem vai controlar a tecnologia vão ser os humanos. E, portanto, eu acho que sempre vai ter muito espaço para os humanos e muito trabalho para todo mundo. Eu acho que a tecnologia nunca vai destruir o trabalho sempre vai existir, ele simplesmente vai mudar de forma o tempo todo. Eu acho que no estado atual da relação entre tecnologia e educação, o que eu acho que a gente mais tem que concentrar a atenção, eu acho que nós, como brasileiros, temos que tentar, como eu falei antes, aperfeiçoar os programas públicos gigantescos que a gente tem, tá certo? Então, nós temos o programa de inovação de educação conectada, a gente tem que discutir esse programa e ver o que está certo, o que está errado, ajudar, mudar. Ele é o nosso programa, não adianta ignorá-lo e começar a fazer outra coisa. A gente tem que focar a atenção nele. E eu acho que o que ele precisa, e a base dele, obviamente que a base dele são os 4 pilares que o Denis colocou, mas eu acho que um dos componentes fundamentais dele é que não adianta eu ter professor treinado e ter infraestrutura e até ter uma visão se eu não tenho uma biblioteca de conteúdos e uma curadoria dessa biblioteca muito boa. Então, eu acho que o grande passo nosso, dado que a tecnologia está cada vez mais barata e nós vamos resolver o problema da infraestrutura, e dado que a formação, de uma maneira ou de outra, se a gente tiver o conteúdo, a gente faz a formação, eu acho que o grande desafio para o Brasil hoje é ter uma biblioteca pública digital de altíssima qualidade, com um grande sistema de curadoria, tá certo? De tal maneira que a gente pudesse ter certeza que o que está lá dentro realmente é de boa qualidade. Obrigado. Bem, obrigado pela participação de todos. Eu aprendi bastante e vi várias perspectivas, tanto a favor da tecnologia quanto visões mais estéticas, e acho que, para um bom debate, a gente tem que ter uma visão mais completa do tópico. Então, obrigado pela colaboração de todos vocês para a gente aprender mais.